isso, mas eu lembro que quando eu fui estudar, só que eu sempre fui muito boa aluna. Muito boa aluna. Então eu sempre estudava muito, conseguia fazer as coisas, sempre tirava as maiores notas, sempre tava lá, sempre era a número 1. E aí, em termos de estudo, e também causava um pouquinho, que fazia com que eu fosse uma grande popular da escola. Mas eu olhava e falava, tá, então eu preciso estudar, que agora a minha função é estudar, então eu faço isso muito bem. O que é o melhor que eu tenho aqui, que eu consigo fazer na mão? Então, nessa época, meus pais já sempre me ensinaram, já me falavam de coisas de fora e tudo mais, né? Que, igual como eu disse, eles sempre prezaram muito por educação. Então, você conhecer, então saber o que era uma universidade de fora, mesmo a gente não tendo dinheiro para fazer. Então, eu já conhecia essas coisas. Então, eu queria fazer, sei lá, ensino médio em inglês no Brasil para poder fazer um ensino fora. Só que aí, com o tempo, a gente vai entendendo que a barreira de a gente ter dinheiro para conseguir fazer essas coisas acabou sendo, e acesso também. Então, tipo, por exemplo, eu nem sabia onde que ia ter um processo de bolsa para eu poder estudar, nem tinha tanta noção se tinha mesmo esses colégios aqui. Mas com o que eu tinha na mão, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que passar numa USP. E a gente morava na Zona Leste. E aí eu nasci em Guarulhos, aí eu morei em Guarulhos até os meus 5 anos, e aí a gente veio para São Paulo para morar na Zona Leste junto com a minha avó na Patriarca. E aí lá a gente construiu a casa e, inclusive, minha mãe e minha avó moram na Patriarca até hoje. E aí lá eu peguei e falei, tá, então o melhor que o Brasil tem a oferecer é USP. Só que eu não conhecia ninguém que tinha passado na USP. Isso eu tinha, eu acho que uns 12, 13 anos, eu já sabia. Porque eu já pensei, tá, se eu tenho que passar lá, então vou ter que passar no ensino médio que vai ser bom. E aí, pra conseguir estar lá. E eu ficava, não sei. E a gente ia na igreja, né? Minha mãe vai na Igreja Universal do Reino de Deus até hoje. E a gente ia na unidade lá do E. Carvalho. E tinha uma tia da escolinha, que era a Crisley. E sempre as tia da escolinha que cuida da... São sempre a gente jovem, né? E a Crisley, ela é assim, negra, magra, alta, assim, bem modelo, assim, bem bonita. E eu adorava as aulinhas dela, quando ela falava com a gente, quando eram os dias dela, das aulinhas dela. E aí, porque ela sempre fazia com muita didática e tudo mais. E aí eu adorava. E ela era uma das tias que eu mais gostava, assim, da escolinha. Beleza. Num dado momento, ela chegou e aí ela falou, passei na USP. Eu lembro até hoje desse dia, eu lembro que eu cheguei em casa e aí eu falei para os meus pais, falei, gente, a Crisley, ela estudou na USP, ela foi a primeira pessoa que eu conheci que passou na USP e era uma mulher preta que estava ali do nosso lado, que estava na realidade de onde eu estudava, de onde eu vivia, porque eu já, pela mentalidade que os meus pais me passavam e as coisas que eles já faziam, eu já sentia na questão de ser melhor ou pior que ninguém, mas eu já sabia que eu tinha uma cabeça que era completamente diferente da realidade onde eu estava inserida. Então, tipo, tinham várias coisas que eu falava, eu conseguia ler revista de economia, eu já sabia que a Forbes existia, o que era uma Forbes Under 30, com 9 anos de idade, porque meu pai falava sobre isso, então a gente já conversava sobre essas coisas com a gente. Só que ninguém da minha realidade conhecia isso. Meu pai era preto, meu pai era professor de matemática, e aí a minha mãe era enfermeira, e aí por isso que eles sempre focaram muito nessa questão de estudo, né? Até porque tem uma questão de estudo que a minha mãe pode falar um pouco melhor, mas que do lado, por exemplo, da família do meu avô, elas foram as primeiras mulheres a estudarem, e ainda foi por causa da minha avó, porque ela queria que as meninas estudassem, porque meu avô queria que elas trabalhassem em casa de família também. Então, assim, tudo isso, essa relação com o estudo formou muito a forma como eu penso, e deu entender o todo, porque eu entendia que as outras crianças não entendiam, elas não chegavam das coisas que eu falava, que eram realidades que existiam, que não faziam parte do nosso dia a dia, mas que elas estavam lá e a gente poderia atingir até aquele momento com o estudo para depois a gente conseguir fazer alguma coisa e mudar essa realidade. E aí eu lembro até hoje de quando ela falou isso. Quando ela falou isso pra mim, ela já era uma das tias da escolinha que eu mais gostava. E aí ela já colocou num outro patamar. Eu falei, foi a primeira vez que eu olhei, eu falei, é possível sim eu estar lá. E se eu estiver lá, eu vou conseguir fazer outras coisas na minha vida que vão ser boas, sabe? Que vão me guiar pro caminho do que eu quero fazer, sabe? Tinha, ao contrário dos meus primos, né? Os meus pais, assim, ninguém nunca foi rico, mas os meus pais, eles sempre se esforçaram muito em questão de aprendizagem, de ensinamento. Então, tipo, a gente vai ficar devendo coisa, mas vamos pagar uma escola, vocês vão estudar em colégio particular, vocês vão fazer as coisas, que aí era aquela coisa. Eu e minha irmã, a gente tem 3 anos de diferença, a gente sempre acabava sendo as únicas crianças pretas, mas a gente tinha, por exemplo, muita atividade de resgate de história. Eu não sei como foi pra elas na escola, mas pra gente a gente tinha muito. E quando eu via isso falando com os meus primos, que tinham idade próxima, eles não tinham muito isso na escola. Sempre a minha atividade era mais curta.
Porque não era nem porque não tinha história, mas porque a história era mais curta em relação às pessoas que estavam aqui pra contar essa história, entendeu? Pra gente saber desses detalhes. E aí, quando nascia meus filhos, minha sogra vinha correndo, porque ela queria ter um netinho de olho azul. Eu falei, dona Ana, seu filho casou com uma negra, né? Ah, mas não tem nada a ver. Tanto que a Sônia nasceu com o olho bem claro, né? Assim, cor das nuvens. E ela ficou doida. Ela falou, vamos amarrar uma pedra de anil. Os antigos tinham cada invenção, né? Não tem um olho claro? Para segurar, que era para manter. Eu falei, ai, dona Nana, você com aquela negrinha de olho azul, que coisa feia. Agora hoje que eu acho que é tão bonito, né? Um negro de olhos verdes, né? E era assim, tava, Nilza, mas não tem nada a ver, porque o Zé tem olho claro, né, e tudo. E o furinho no queixo. Ela tinha com a minha primeira filha, Regina, completou 30 netos. Que os filhos dela tinham muito filho, né? E a Regina foi a primeira a nascer, o queixinho rachado igual ela e meu marido. Vou ver a Sônia, o meu filho, todos eles tinham essa furinha aí no queixo, só eles, né? Ela ficava toda emocionada, coitada, né? Então foi uma sogra assim, para mim, muito boa, porque minha mãe, logo que eu casei, que estava esperando essa minha filha, a Regina, ela veio a falecer, mas ela não foi uma sogra, foi uma mãe. Se você olhava pra ela como uma referência, tipo, você olhava pra ela como assim, eu gostaria de ser, se eu fosse uma sogra, seria uma sogra assim, seria uma mãe assim. Sim, é tanto que minha nora me quer muito bem, né? Eu tenho uma referência nela, como ela me tratou, eu também trato ela, né? Minha nora, a gente se dá muito bem, é uma terceira filha, né? E a gente se dá muito bem. E aí assim foi a vida, né? Então, os parentes que eu tive depois que eu casei, minhas cunhadas, minha sogra, né? Mas também não durou muito, coitada. Quando fazia 2 anos que a minha mãe tinha morrido, ela também morreu, né? Aí a Sônia não teve oportunidade de conhecê-la, mas ela conheceu a Sônia. E quando ela morreu, minha Sônia estava com 8 meses, né? E assim foi, né? Geralmente você é tataravó, né? E minhas netas demoraram. Quer mais? Ela já fala que as netas demoraram pra ter filho. Casaram, demoraram. Eu tenho uma neta de 45 anos, né? Ah lá, gente. Ela teve filho. E do meu filho também eu tenho 3 filhos, né? E a caçula do meu filho que casou com 28 anos, mas demorou para ter filho. Agora teve a menininha com 32 anos. Então minha primeira bisneta tem 3 aninhos. Tinha uma peculiaridade que eu sempre gostei muito de assistir novela. E eu sempre gostei muito das vilãs, assim, adorava. E meus pais, eles falavam que aquilo não existia, né? Que e na verdade o que eles estavam querendo dizer é que alguns dos caminhos como uma novela é montada, não existe, né? A pessoa ruim, a pessoa boa e essas coisas. Mas eu era criança, eu lia como se nada daquilo existisse, né? Era uma realidade tão diferente. Novelas há 20 anos atrás só mostravam a vida das pessoas ricas. E as pessoas, às vezes, dependendo da novela, as pessoas mais pobres da novela não tinham. Eu não tinha o dinheiro que as pessoas mais pobres da novela tinham. Então eu falava, se eles falam que isso não existe, nada do que eu tô vendo ali existe. Até porque eram realidades brancas, realidades que pra mim não faziam sentido. E aí eu pensava, bom, isso não existe, mas as relações humanas que eu tô assistindo nas novelas, nos filmes, elas existem. Porque eu vou pra escola, me relaciono com os meus amigos e a forma ali, a relação, link de poder, alguma coisa, aquilo existe. Então, eu não tinha dificuldade de protagonizar a minha própria história, porque eu não tinha dificuldade de, mesmo que uma protagonista de um filme ou de uma novela fosse muito diferente de mim, eu pensava, bom, ela não existe, mas eu existo. E eu escolho qual personagem eu tô representando aqui na vida real.